Boa tarde, mulheres edificantes! Hoje é terça-feira e estamos na semana que estamos falando sobre o poder da comunicação. E ontem, na segunda-feira, nós falamos e entendemos de fato o que é uma comunicação eficaz. O que a comunicação tem, e nós entendemos que a comunicação não é só o que a gente fala, mas é como a gente fala e como a gente se expressa. Então, se você não assistiu, eu quero te convidar primeiro a voltar lá. Eu quero que você assista a fundo o que é comunicação, para que você realmente não perca nenhuma vírgula de tudo aquilo que a gente tem se edificado aqui nessa semana, tá bom? E eu também quero te pedir para compartilhar com as amigas, curta esse vídeo, comente, porque cada vez que você curte, comente ou compartilha, você está ajudando a aumentar esse exército de mulheres edificantes. E vamos lembrar que assim como você está sendo transformada, você também pode ajudar outras mulheres, tá bom? Conto com a sua ajuda. Então, nós entendemos que a comunicação não é só o que fala, não é só como você fala, mas também tem toda a expressão corporal. E no final do vídeo, eu dei o encerramento ali para já engatar hoje falando o quê? Sobre as nossas emoções. Porque quando você não tem o seu interno alinhado, curado, disposto a desenvolver com curas emocionais, você vai externalizar. Então você vai passar, sim, essa comunicação de insegurança, de medo, de orgulho, de amargura, de maturidade. E hoje a gente vai entender como esses comportamentos de dores podem ser externalizado, né, em comportamentos que a gente vai ter no dia a dia. Isso pode prejudicar os nossos relacionamentos, pode prejudicar a nossa vida como um todo, tá bom? Então, quero ler primeiramente aqui Lucas 6:45, onde diz: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro do seu coração, e a pessoa má tira coisas más do seu tesouro mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você é uma pessoa que você tá cheio de amor por dentro, você vai exalar amor. E outra coisa, gente, a gente olha no outro muitas vezes aquilo que a gente é, sabia? Então, quando você só critica alguém, só vê defeito em alguém, porque provavelmente você é aquele tipo de pessoa. Então, você está querendo criticar aquela pessoa porque você não se aceita. Então, o fato de você não se aceitar, você quer criticar o outro, mas não reconhece que você precisa de mudança. Então, a boca ela não inventa nada, a boca ela vai o quê? Revelar aquilo que está dentro de você. Então, vamos aqui trazer alguns pontos do que é essa comunicação externa de quando você não tem o interno alinhado. Reclamação constante. Se você é uma pessoa que murmura o tempo todo, se você é uma pessoa que reclama do creme dental, da toalha, se você reclama como as pessoas falam, se você reclama de você não ter uma casa, se você não tem um carro, se você reclama de tudo, ou se você reclama dos mínimos detalhes, poucos que seja, saiba que é uma comunicação. A reclamação, você está externalizando uma insatisfação dentro de você. Por quê? A reclamação não vem de quem é grato. Gente, quem tem uma cura emocional interna é grato, tem gratidão, tem leveza. A pessoa que fica reclamando é porque por dentro ela está totalmente desorganizada. Então a reclamação é um fator que mostra a sua desorganização, tá? Agressividade verbal. Gente, a agressividade verbal ela pode vir da insegurança. Toda vez que você se sente ameaçado por alguém, você se sente inseguro, você vai o quê? Ter falas reativas, vai ter falas que são agressivas, vai ter falas que são duras, entende? Ironia e sarcasmo podem vir de feridas não tratadas. Então, se você é uma pessoa irônica, sarcástica, vai averiguar o seu passado, vai olhar as feridas que tem. Muitas vezes você não quer
procurar, você não quer olhar para isso. Mas talvez a sua ironia, o seu sarcasmo tá afastando todo mundo ao seu redor. Porque quem gosta de conviver com uma pessoa que tá sempre em modo irônico, sarcasmo, gente, é horrível. É péssimo isso. Você despejar no outro aquilo, uma dor que você tem dentro de você, sabe? Quarto, silêncio frio pode revelar o quê? Ressentimento. Quando você tem ressentimento com alguém, você fica frio e silencioso. Mas e são silêncios intencionais, tá, gente? Muitas pessoas, elas se silenciam pra, como é que fala? Desintoxicar a mente. Eu gosto de me silenciar pra colocar os meus pensamentos em ordem. Eu gosto de me silenciar para eu entender muitas vezes um ambiente, mesas que eu estou sentando, amizades, sabe aquela coisa assim que você precisa analisar? Então você usa muito o silêncio para analisar e ter uma conclusão e não ter uma conclusão errada de pessoas, de situações, entendeu? Criar neuras na cabeça. Então eu gosto do silêncio para que eu não tome nenhuma medida injusta com ninguém na vida e até mesmo comigo, tá? Tem essa diferença. Agora, o silêncio frio aqui, quando ele vem do ressentimento, ele é um silêncio proposital. Ele é um silêncio que você tem mágoa com a pessoa, então é proposital. Você não conversa, você é frio, você é duro porque você quer. Não é para que você tenha essa análise e para que tenha paz, porque muitas pessoas também utilizam o silêncio para ter paz. Quando você quer paz com alguém e a pessoa não quer paz, quer brigar, você vai ficar dando murro em ponta de faca? Você vai ser uma pessoa tola em ficar debatendo com aquela pessoa? Não. Então você vai fazer o quê? Você vai ficar em silêncio. Você vai ficar esperando, talvez um dia a pessoa conversar, mas você vai ficar ali na sua. Então isso aqui não é um silêncio advindo de ressentimento. Então tem diferença, tá, gente? Eu falei aqui do silêncio que você usa para analisar um ambiente, pessoas, comportamentos, quando você tem que tomar uma decisão. Tem o silêncio de quando você quer paz, porque às vezes as pessoas querem guerra, mas você não quer, então você utiliza esse silêncio para que um problema seja cessado. Mas tem esse silêncio que eu trouxe das dores, então você acaba fazendo um silêncio proposital de frieza, né, com as outras pessoas ao seu redor. Então tem essa diferença, tenha muito cuidado, se autoanalise qual o silêncio que você está utilizando, se é benéfico ou se é nesse sentido que acaba sendo ruim, porque mostra uma ferida emocional. E explosões emocionais, falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio, quando a gente fala domínio próprio na Bíblia, é o que? A famosa inteligência emocional. Se você não tem domínio com as suas emoções, você vai despejar em diversas pessoas, você vai explodir nas pessoas aquilo que você tá gritando por dentro, aquela dor. Você explode, você não pensa para falar, você não pensa em como vai falar, você é uma pessoa vingativa, você é uma pessoa orgulhosa. Gente, o orgulho, ele destrói. Porque o orgulho, ele faz o seu ego visualizar uma coisa que nem existe. O orgulho, ele traz um endurecimento no seu coração. O orgulho, ele não te permite ter um aquebrantamento de arrependimento em Deus. O orgulho, ele destrói relacionamentos, ele destrói casamentos. O orgulho, ele destrói famílias, ele destrói relacionamentos de pai, de mãe, de amizade. Quantas amizades são amizades longas, amizades tão boas, mas são amizades que são dissolvidas. Por quê? Por causa do orgulho. Quantos pais e mães... Gente, o pai e mãe, eu já percebi assim, com diversas histórias, tem uma grande dificuldade em reconhecer que muitas vezes eles erram. E você tem que ter uma maturidade também para entender que os seus pais, muitas vezes, eles vivem uma mentalidade do passado, não uma mentalidade de desenvolvimento. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? Então, aqui, Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Eu falo muito nesse versículo em diversos chafés que vocês podem pegar aí anteriores. A gente agora já tá indo já para 3 meses de chafé, né? Nossa, que bênção. Então, eu falo muito desse versículo, porque esse versículo, quando eu tive a minha conversão real, que eu decidi mudar de vida completamente, eu coloquei esse versículo na minha geladeira, num post-it, sabe? Eu coloquei porque eu falei,
O meu coração dirige a minha vida. Então, o coração é tudo que você pensa. Se você tem pensamentos maus, vai pro seu coração. E aí você vai ter reações ruins, decisões ruins. Então, eu coloquei na minha geladeira, porque todos os dias eu passava ali, eu lia ele várias vezes do dia. Seja de manhã, seja no almoço, seja à noite. Então, eu estava lendo ali aquele versículo, porque eu não queria esquecer. Eu não queria esquecer que eu tinha que ter um coração o quê? Cuidado, zelado, porque ele iria dirigir a minha vida. Talvez o problema não seja as pessoas te irritarem, talvez seja você não ter organizado o seu interior. Enquanto você não tratar frustrações, mágoas, inseguranças e carências, a sua comunicação sempre vai carregar excesso. Só que excesso que de arrogância, excesso de medos, excesso daquilo que não edifica a sua vida. Então transforme, mude todos esses pensamentos para pensamentos bons. Seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa que decida mudar, decida quebrar os padrões geracionais, tá bom? Então, minhas lindas, esse é o conteúdo, tá, de hoje. Amanhã nós vamos entrar mais a fundo também nessa semana da comunicação e eu espero vocês amanhã, tá bom? Quarta-feira, às 17h57. Grande beijo e até amanhã!